Olá, pessoal! Bem-vindos ao Biologia para você. Nesta aula, nós vamos falar sobre o elemento carbono. O elemento carbono, ele é um átomo que é composto por 6 prótons e 6 elétrons na sua eletrosfera. Ele é um dos átomos que formam substâncias orgânicas, ou seja, os compostos orgânicos. O carbono é a base da vida e os compostos orgânicos são aqueles que estão presentes nos seres vivos, ou seja, nos organismos vivos. Por isso, de uma forma geral, nós podemos afirmar que os seres vivos são formados em grande parte de substâncias orgânicas, de compostos orgânicos. Além do carbono, os compostos orgânicos que formam os seres vivos também são formados em grande parte pelo hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vamos então imaginar a seguinte situação. Uma árvore, quando está viva e com o seu metabolismo funcionando plenamente, realizando fotossíntese e respiração, possui muitos compostos orgânicos formando o seu corpo, a sua estrutura. Agora, e quando essa árvore morre? O que acontece com a estrutura do seu corpo? Bom, já que ela é formada de compostos orgânicos, ela vai permanecer com seus compostos orgânicos. Por exemplo, a madeira que nós utilizamos do corte de uma árvore, essa madeira é formada de moléculas orgânicas, de compostos orgânicos, certo? Porém, esse ser vivo, quando morre, pode passar por um processo de decomposição. E nessa decomposição, que é feita por fungos e bactérias, ou seja, micro-organismos que estão no ambiente, eles vão poder modificar o tipo de estrutura, o tipo de composto, podendo formar outros compostos orgânicos e também transformar esses compostos orgânicos em compostos inorgânicos. Verificamos então que o carbono pode estar presente em substâncias sólidas, como a glicose e a celulose, ou também pode estar na forma gasosa, como o CH4, o metano, ou o gás carbônico, o CO2, além de várias outras substâncias que podem estar no estado gasoso ou no estado sólido e até mesmo no estado líquido. Podemos então observar que existem 3 fenômenos que fazem com que o carbono saia dos organismos vivos ou dos organismos que morreram e entraram em decomposição e possam ir para a atmosfera, ir para o ambiente. E eles são a combustão e a respiração, liberando o gás carbônico, o CO2, e a decomposição dos seres vivos que morreram, podendo liberar o CH4, que é o metano, e também liberar gás carbônico. A combustão é uma reação química de oxidação, ou seja, um composto orgânico, um composto que tenha um carbono, vai reagir com uma molécula de oxigênio e essa reação química vai produzir gás carbônico, vai produzir água, que vai ser na forma de vapor, e vai liberar energia na forma de calor. Ou seja, a energia na forma de calor é o próprio fogo que está sendo produzido. O fenômeno da respiração libera carbono para o ambiente na forma de gás carbônico. Também é uma reação química semelhante à combustão, onde uma substância orgânica se junta ao oxigênio para produzir energia dentro dos corpos dos seres vivos. Então, esse gás carbônico é liberado e esse carbono então é transferido para o ambiente. Lembrando que os seres vivos podem ser animais, vegetais ou até micro-organismos, que também podem realizar a respiração para produzir a sua própria energia. A decomposição da matéria orgânica é realizada por seres vivos chamados de decompositores. Esses decompositores são os fungos e as bactérias. Eles transformam o carbono que está presente na matéria orgânica, de seres vivos que morreram, em um carbono que vai ser liberado para o ambiente. E esse carbono pode estar na forma de gás carbônico, CO2, ou na forma de CH4, o metano. Na biosfera do nosso planeta, existem seres fotossintetizantes, como os vegetais, as algas, as microalgas e as cianobactérias. Estes seres também são chamados de produtores, pois eles capturam o gás carbônico presente na atmosfera e nos meios aquáticos para produzir compostos orgânicos e compor o seu próprio organismo. Ou seja,
podemos afirmar que eles produzem o seu próprio alimento, não dependendo de nenhuma fonte externa, pois realizam o processo de fotossíntese. É importante observar que o gás carbônico presente na atmosfera e nos meios aquáticos é obtido através dos processos de respiração dos seres vivos, da decomposição da matéria orgânica presente na biosfera e também do processo de combustão, ou seja, tudo que é queimado no planeta, que entra em processo de combustão, também vai liberar esse gás carbônico. Podemos perceber, através de todos esses fenômenos que acontecem no planeta, que o carbono circula de várias formas no ambiente. Ora, ele é absorvido pelos seres fotossintetizantes para produzir um outro tipo de matéria orgânica. Ora, ele é liberado pelos seres vivos ou através dos processos de combustão e decomposição. Ou seja, o carbono circula no ambiente e esse processo é chamado de ciclo do carbono.